Vamos que vamos. Depois ficará salva no YouTube, no Facebook, vai ficar salva no Instagram. Não tem como não achar essa live. A gente já pede para as pessoas que estão entrando na live seguir a página da Hilo da Loya, acompanhar também a página da Hello. E hoje a gente vai ter uma live aqui bem bacana. A gente tem vamos falar de Graduate Visa, perspectivas de mudança migratória, tentar prever um futuro, explicar um pouco da complexidade da legislação de imigração aí, do que a gente deve esperar para esse novo ano fiscal. E antes de mais nada, bem-vindo, Agostinho. Espero que esteja tudo bem por aí. Bom, é isso aí, mas um prazer imenso sempre estar participando das lives aqui da Hello, dos seminários da Hello. Fico feliz sempre de ajudar os estudantes internacionais, os clientes da Hello e a comunidade brasileira de uma forma geral, que a gente tem visto crescer muito nos últimos anos, né? Meu nome é Agostinho da Loya, sou fundador e Principal Register Migration Agent da Hilo da Loya Migration Service. Vocês conseguem acessar a nossa página e conhecer mais um pouquinho sobre mim e sobre o nosso trabalho, tá? E vamos lá, Thiago, vamos bater um papo aí sobre as mudanças, muitas mudanças aí acontecendo na virada desse ano agora e também esperadas, né, para acontecer até o final do ano. Vamos ver como acontece. Agostinho, a gente sabe aí que todas as nossas lives a gente começa explicando para as pessoas que a legislação de imigração, ela basicamente fica ali junto da legislação tributária como as legislações que sofrem mais alterações. Então, assim, toda live a gente tem mudança para anunciar para as pessoas, né? Literalmente, né? A gente vê mudanças na área de imigração frequentemente, né? O que altera o plano do pessoal, né? O pessoal que tem a intenção de obter um visto de residência, ou mesmo ficar na Austrália temporariamente ao longo prazo, né? Acaba sendo afetado, né? Porque existem caminhos novos, como aconteceu agora, e existem também limitações que são impostas, como também aconteceu no caso de salário, por exemplo, né? Então é importante ficar ligado, tá, gente? Por mais que você faça aí uma consulta com um agente de imigração, com um especialista na área, é importante depois dessa consulta ficar ligado, assistir lives, entender como que as mudanças vêm ocorrendo e ficar por dentro, né? Para conseguir se adaptar a tempo. Por isso que eu acho que é sempre importante ter o plano A, B, C, D, E, né? Para conseguir se adaptar caso necessário, né, Thiago? Com certeza, a gente concorda com isso e a gente sempre faz as nossas lives também mensalmente aqui, realmente para sempre deixar a nossa audiência muito preparada por dentro de todos os assuntos. E se você quiser consultar temas das lives anteriores, a gente convida vocês a consultar. A última que a gente fez, inclusive, foi focada bastante nessa área de individual support, esses pathways para a área de edit care. A gente não vai entrar nesse setor novamente aqui em detalhes hoje. Se você ficou com alguma dúvida, se você planeja fazer algum curso nessa área de edit care, a gente aconselha vocês a verem a live que nós fizemos na semana passada. Agostinho, direto ao ponto. A gente tem, a partir de depois de amanhã, várias mudanças. A primeira delas é alterações em taxas de vistos, né? A gente tem um percentual de aumento em alguns vistos que ocorrem geralmente todos os anos fiscais, mas para os estudantes, a gente tem aqui a Hello Austrália como agência de estudantes, a gente sabe que um dos principais focos dos nossos estudantes é obter um Graduate Visa e a gente vai ter uma mudança em um dos streams do Graduate Visa aí, no que concerne ao Skills Assessment. Isso foi muito falado durante essa semana. A gente quer escutar agora a explicação do especialista. Exatamente. É importante, teve muita confusão em relação a essa concessão que existiu aí nesse ano fiscal, né? A concessão, ela eliminou a necessidade do Skill Assessment, que é para a pessoa ter essa validação da profissão, para conseguir comprovar a relação daquela profissão com o curso de estudo, que eliminou a necessidade dessa comprovação da relação e eliminou a necessidade de apontar uma ocupação nessa aplicação, né? Porque normalmente quem tem acesso a esse Graduate Workstream, que é a categoria do Graduate Visa que dá acesso para quem fez TAFE, para quem fez diploma, para quem fez Trade Qualification, né? É o pessoal que está no medium long term, skill list, né? Que é a lista de maior demanda da Austrália. Então, essa concessão eliminou a necessidade. Mas teve muita confusão em relação a isso, que é importante clarificar, Thiago, porque o pessoal não entende muita gente não entendia como funcionava o Australia Study Requirement, né? Que é uma coisa importante a gente entender para entender como que é o final da concessão. O Australia Study Requirement que você tem que cumprir na Austrália para poder aplicar para esse Graduate Visa e também fazer aquele claim de 5 pontos que você vê lá no Skill Select, você tem que ter feito 2 anos de estudo, 92 semanas de estudo, que pode ser Trade Qualification, diploma, ou
tecnicamente degree, mas aí se você fez degree, a grande maioria normalmente vai aplicar para uma outra categoria do Graduate Visa. Mas quando a gente fala de Trade Qualification ou diploma, é importante você estar ciente que Trade Qualification não é qualquer certificado, né? E quando é que o certificado é trade? Normalmente você está falando lá no código do ANSCO, por exemplo, que começa com 3, você vai falar de carpintaria, chefe, cookery, etc. e tal. Tem vários aí, né? Mas, por exemplo, quando é o certificado que não é trade, é relevante para contar nesse período, e aí a gente vai entender o próximo passo quando essa concessão termina. Ele é relevante quando, se ele não for de trade, por exemplo, um certificado 3 de business, só se ele for um componente mandatório do diploma. Ou ele é um pacote de curso, então ele está lá, o que a gente vê com Outdoor Recreation, por exemplo. Certificado 3, 4, diploma, Outdoor Recreation, pacote de curso para cumprir o Australian Study Requirement, né? Ou ele é mandatório para entrada naquele curso de diploma. Então, quer dizer que é como se o diploma estivesse estendendo, né? Então, ele leva em consideração aquele certificado 3, 4 que a pessoa fez, que não é em trade. Mas o pessoal teve muita confusão durante esse ano aí, onde o pessoal, mas meu amigo aplicou para o Graduate, meu amigo podia fazer, por que eu não posso, né? Onde a pessoa tinha um certificado 3 de business e um diploma de leadership, por exemplo, que não tinha, teoricamente, conexão mandatória nenhuma, né? Então, a pessoa não consegue contar aqueles anos, aqueles meses de estudo ali do certificado. É importante o pessoal entender isso, porque agora, quando acaba essa concessão, a concessão nunca foi em relação a isso. Então, o Australian Study Requirement sempre teve que ser cumprido. Isso não está sendo alterado, tá, gente? Então, isso é importante. O Australian Study Requirement tem que ser cumprido e vai continuar tendo que ser cumprido. A única diferença aqui é que a gente vai adicionar um peso a isso, né? Qual que é o peso? A profissão que você está estudando, quer dizer, a relação daquele curso tem que ser para uma profissão que esteja no Medium Long Term Skill List. Então, por exemplo, qual que é a relação daquele curso com a profissão? A gente vê a dificuldade, às vezes, do pessoal, e teve muito Graduate Visa aprovado nessa área antes mesmo dessa concessão, o pessoal que estuda Project Management, né? E é engenheiro, né? Mostra a relação, do mesmo jeito, teve vários vistos negados nessa área pela entrada da ocupação ser nível de bacharel, né? Então está abaixo do nível de entrada daquele curso de diploma, né? Mas teve vários casos de sucesso. Mas você vê que é uma conexão mais genérica, né? Não é uma conexão direta, igual, por exemplo, a pessoa que é chefe que fez cooker, né? Então, você tem, de qualquer forma, mostrar essa conexão com esse Australian Study Requirement, com essas 92 semanas de estudo. Então, você está mostrando a conexão com aquela profissão que está no Medium Long Term. Essa era uma parte da concessão, você não precisava mostrar a conexão, você poderia aplicar para qualquer profissão, mas mesmo mostrando a conexão, você tem que ter cumprido o Australian Study Requirement. Então, não adianta você fazer um certificado 3 de Project Management e usar ele para poder mostrar a conexão, por exemplo, que ele não é Trade Qualification. Então, você tem que entender essa lógica. Essa é a primeira questão. A segunda questão é o fato da necessidade do Skill Assessment, Thiago, porque isso foi eliminado. Então, a conexão foi eliminada, quer dizer, você não precisava apontar a profissão, e a necessidade de ter o Skill Assessment para a profissão foi eliminado. Por que isso é um ponto importante? Porque, às vezes, a pessoa tem uma profissão no Brasil que está na lista de imigração, né? Fez um curso aqui que é altamente relevante para a ocupação dela e justificável, por exemplo, mesmo sendo diretamente relevante ou não diretamente relevante, fazendo o argumento aí nesse caso, mas que seja relevante, mas a pessoa não tem a capacidade de cumprir o requerimento do Skill Assessment, por exemplo, né? Porque o Skill Assessment ele é mandatório, ele passa a voltar a ser mandatório, o que significa que você, além de ter que estudar na área, mostrar a conexão para a sua profissão, você precisa ter a aprovação dessa autoridade independente, né? Qual que é a vantagem em relação a esse tipo de Skill Assessment? Ele é diferente do Skill Assessment que você precisa para a imigração, para você ir atrás do visto de skill, por exemplo, do 189, ou do 190, ou do 491, ou do Regional Sponsor do 494, o Skill Assessment é diferente. Esse Skill Assessment, ele é um Provisional Skill Assessment. O que significa que, em muitos casos, como, por exemplo, você vê o VetaSess, que é um órgão muito grande de Skill Assessment, responsável por uma grande maioria de ocupações aí, junto com o TRA, o VetaSess não requer experiência de trabalho para um Provisional Skill Assessment. Então, se você tiver a qualificação formal altamente relevante para a ocupação, você consegue um Skill Assessment positivo naquela área, teoricamente, se for de responsabilidade do VetaSess. Porém, outros órgãos não têm essa facilidade. Então, a pessoa tem que verificar não só o que ela vai estudar, a conexão do estudo com a profissão dela, se a profissão dela for do Brasil, por exemplo, se ela não estiver se qualificando numa profissão nova. É claro que isso não se aplica se a pessoa está se qualificando numa profissão nova, porque quando ela se qualifica numa profissão nova, ela está usando
a qualificação da Austrália para conseguir o Skill Assess, se for uma ocupação de trade, por exemplo, o órgão responsável, normalmente o Trade Recognition Austrália, que vai voltar a um tempo de horas requerido ali, que normalmente a gente pode usar o tempo de estágio também, mas a pessoa precisa verificar se ela é elegível para esse Skill Assessment, né, Thiago? Ela precisa verificar, sendo com a Faculdade da Austrália, ou sendo com o curso da Austrália, ou com o curso do Brasil, utilizando um curso da Austrália como relevante, ela realmente precisa verificar a elegibilidade. Isso aí é life-changing. Por quê? Para muita gente, né? Muita gente teve a sorte. Na minha opinião, isso é uma sorte quem ficou aqui e também um resultado, né, do pessoal que sofreu durante a pandemia, né? Que ficou aqui sem emprego, etc. e tal, né? E teve esse benefício depois. Mas foi muito bom ver o fato de muita gente estava fazendo aí diploma, advanced diploma de business, às vezes, cursos que muitas, na maioria dos casos, não são relevantes para a imigração, mas a pessoa fez esse curso, conseguiu um Graduate Visa e utilizou o Graduate Visa para ir atrás de um Business Skill com a profissão dela do Brasil. Foi muito vantajoso nesse caso. Isso acaba, infelizmente, o que significa que agora o cuidado tem que ser muito maior na escolha do curso de estudo. Porque mesmo que a pessoa deseje ir atrás de um visto de skill utilizando a Faculdade do Brasil, ela tem que analisar se o tempo que ela vai ter naquele curso de estudo vai ser suficiente para isso. Se ela vai conseguir cumprir o requerimento, que era um embate, por exemplo, no estado de Queensland, onde a pessoa precisaria ter um emprego de 35 horas por semana por 6 meses ou 3 meses, dependendo da região e do visto, né? O que significa que, voltando à limitação de horas, a pessoa acaba tendo que ter acesso aí ao graduate. A gente não sabe se essa concessão, se essa limitação de trabalho aí para nomeação de Queensland vai se manter. Mas isso mostra aí o fato da pessoa realmente ter que tomar cuidado quando ela escolhe o curso de estudo, para ela conseguir fazer o planejamento, porque o Graduate Visa ele acaba sendo muito importante aí para a grande maioria dos aplicantes para usar como uma ponte, né? Para usar como uma bridge, para conseguir um visto de skill, para conseguir um sponsorship, para conseguir cumprir o requerimento de experiência de trabalho para o sponsorship, que é uma coisa que a gente vai discutir, né, Thiago, sobre as facilitações do fato do sponsor, mas a gente tem que lembrar, até antes de a gente discutir isso, que o sponsorship, com essas facilitações que a gente vai discutir, continua precisando de 2 anos de experiência de trabalho nos últimos 5, no mínimo, para ser sponsorado no 482. Quando você fala de experiência de trabalho 2 anos nos últimos 5, e aí vem o Graduate Visa e a importância, a experiência de trabalho é full-time ou part-time equivalente. O que significa que você vai obter no visto estudante, você precisa de 4 anos part-time, então. Uhum. Né? Aí você está falando de 4 anos. Você tem acesso a um Graduate Visa, você pode ter estudado 1 ano durante 1 ano full-time proporcional, quer dizer, 2 anos de estudo, acessou o Graduate Visa, faz um outro ano no Graduate Visa e já tem resolve o acesso ao sponsor no meio do caminho, né? Então, isso aí que, dependendo das circunstâncias, isso aí que a gente tem que estar ciente. Então, acaba essa concessões, essas 2 concessões do Skill Assessment e da lista de imigração, vai limitar muito o acesso ao Graduate Visa. O pessoal tem que ficar agora ligado e tomar muito cuidado na escolha de curso. Ter certeza que está escolhendo o curso correto para não se afogar, né? Agostinho, fazendo um resumo ali, né? Quando você pega, o Agostinho, ele pega aqui a faixa da esquerda aqui da highway, ele vai a 160, né? Então, deixei você falar aqui. Vamos trabalhar agora 3 casos práticos. Agora a gente vai dar o exemplo para a nossa audiência. Tiago estudou 2 anos de Commercial Cookery com o diploma de Hospitality. Ele fez o curso em 2021 até o final de 2022. Ele precisava do Skills Assessment para aplicar para o Graduate Visa? O Thiago fez o quê? Desculpa, não ouvi. 2 anos de Cookery e Hospitality, em 2021, 2022, visto venceu em março de 23. Ele precisava de Skills Assessment para aplicar para o Graduate Visa? Em 2023, não, por causa da concessão, não precisava de Skill Assessment, certo? Agora Thiago vai precisar. Chegou depois da pandemia, estudou 6 meses de inglês, renovou o visto estudante para estudar Cookery em 23, 24, vai terminar ali em março de 25. Thiago vai precisar de Skills Assessment ou não? Skill Assessment. Skill Assessment, ou etapa 1 do TRA, tá? A gente chama de Job Ready Program. Você vai ter que fazer esse processo de qualquer maneira, você conseguir um visto de skill posteriormente, né? Você só precisa fazer a etapa 1 nesse caso. O pessoal de Cookery acaba sendo um pouquinho mais fácil, Thiago, é um exemplo bom, mas é um exemplo também que dá um pouquinho de paz de espírito para esse pessoal, porque, querendo ou não, eles têm umas horas mandatórias que eles têm que fazer de trabalho, de estágio durante o curso, e essas horas podem ser utilizadas para conseguir o estágio 1 do Skill Assessment aprovado. Então, acaba aí dando um pouquinho de independência entre
a escola e realmente ter um emprego mesmo, de falar, estou trabalhando na área, eu preciso da experiência para conseguir skill acesso. Mas é um ótimo exemplo aonde muda a trajetória. E muita gente foi afetada por isso, Thiago, né? Por quê? Às vezes a pessoa está aqui pronta para aplicar, e a gente teve clientes nessa situação também, para aplicar para o Graduate, mas não tem o nível de inglês do Graduate. Então não consegue aplicar antes do dia 30. Aí vai ter que aplicar depois do dia 30. Aí vai ter que obter etapa 1 do TRA, nesse caso, como chefe. Eu vou te falar que eu não acho isso tão negativo. Eu acho que isso, de uma forma, ele vai obrigar o estudante a começar o processo ali da maneira correta, Agostinho. A gente, infelizmente, está com alguns casos de alguns estudantes que fizeram o curso Trade, aplicaram sem necessidade de Skills Assessment, eles estão começando o processo deles mais tardio, o Graduate Visa foi concedido quase automaticamente, eles estão comendo. Então, assim, por mais que beneficiou muita gente também, às vezes, para quem não estava tão organizado, vai deixar a pessoa um pouquinho para trás ali do processo, né? E a gente sabe, né, pessoal, principalmente essa turma da área de trade, o Agostinho sempre fala nas lives dele, a gente fala aqui também, pessoal, procura trabalho na área, os componentes obrigatórios, você tem que fazer as 360 horas, e você não vai conseguir um sponsor, caso você não consiga um vice independente, né, Agostinho? Sem você ser bom na profissão. Então, assim, tem que trabalhar firme na área ali para cumprir os requisitos do Skills Assessment e também para ter um nível de empregabilidade bacana, né, Agostinho? Então, assim, a gente falou do caso da pessoa do Kukri, e agora o Thiago, se ele tiver feito um diploma de Business e terminar, por exemplo, ali depois de junho desse ano, pelo que o Agostinho falou, infelizmente o Thiago não poderá mais possivelmente ter acesso ao Graduate Visa por conta dessa relevância, né, da profissão a principal lista da Austrália. Exatamente. É difícil você comprovar a relevância aí de um diploma de business para uma ocupação que está no medium long term list, skill list, porque a relevância possivelmente seria, vamos dizer, para Managing Director, certo? Que está na lista, certo? CEO. Mas a realidade é que é difícil conseguir um skill acesso nessa posição, primeiro de tudo. Segundo, que mesmo que teoricamente seja um pouco relevante, está abaixo do nível de entrada da ocupação, que é bacharelado. Então, eu acho complicado comprovar para o Department of Affairs que um diploma de business vai ser relevante com um profissional desse calibre, né? Então, o pessoal que fez diploma de business realmente acaba ficando limitado daqui para frente, né, Thiago? E, Gustavo, a gente falou para você que essa questão da área de profissão de mecânica ela é muito similar ao que a gente falou de chefe de cozinha. Então, se você pegar aí o que a gente falou do chefe de cozinha, entenda que para o mecânico é a mesma coisa, assim como o carpinteiro, pintor, etc., né, Agostinho? Exatamente. Isso aí, gente, vocês têm que verificar, se tiver dúvida em relação de trade, é só você joga lá no Google, TRA, Trades Recognition Australia, Job Ready Program, tá? Esse é o programa que você faz na área de trade, você consegue, pelo próprio plataforma do TRA, verificar as ocupações de responsabilidade do TRA ali e os cursos que eles requerem para isso. A área de mecânica, tanto diesel mecânico, como general mecânico, como motorcycle mecânico, são todas ocupações do TRA, teoricamente. Tem um caminho aí para várias dessas ocupações de trade, como a gente sabe, pelo VET-Access, quando a pessoa tem muitos anos de experiência de trabalho já, né, de 3 a 6 anos, dependendo das circunstâncias. Mas se você está estudando na Austrália Zero, é mais ou menos o mesmo caminho aí, é o mesmo caminho que o Thiago mencionou para o Cooker, né? Então, você vai encontrar esse caminho aí para todas as non-licensed occupations, né, de trade. Então, você está falando mecânico, carpintaria, joiner, tem várias aí, né, Thiago? A gente poderia ficar aqui listando várias, né? Pessoal, a gente não vai falar de todas as profissões aqui na live hoje, porque se a gente for entrar nas profissões, a gente vai perder um pouco do foco. Se vocês quiserem falar de algum curso de alguma determinada área, vocês podem chamar a gente aqui no direct, que a gente agenda um atendimento com vocês. E se vocês quiserem discutir o PEP obrigatório, a gente pode também. O link do Agostinho você pode consultar ali na live dele. Falamos já de Graduate Visa, se pintar alguma dúvida mais sobre o Graduate Visa, vocês podem perguntar para a gente, que é o tema da nossa live de hoje. A gente vai falar, a gente tem uma pergunta aqui relacionada também a sponsor, tá? Que agora a gente vai entrar nesse tema. A possibilidade de imigração para todos os sponsorados, Agostinho. A gente pega e muda a palavra para o português, né? Sponsorado é uma criação brasileira, mas é a forma como a gente consegue falar. Agostinho, vamos falar aí dessas mudanças, perspectivas de mudanças, da possibilidade de imigração para todos os sponsorados. Isso aí, na minha opinião, foi a melhor atualização de imigração feita pelo governo atual. Essa é a minha opinião pessoal, né? Porque a gente viu muitos clientes no limbo, né? São aqueles clientes que têm um emprego nas grandes capitais da Austrália,
né, profissionais altamente qualificados, mas não tinham caminho para residência ali naquela localidade devido à limitação do sponsorship para as ocupações que estão no Short Term Skill List. O que foi alterado? Não é que todas as profissões dão acesso a esse caminho, tá, gente? Vamos deixar claro. Anteriormente a esse anúncio do Department of Affairs, que foi uma mudança legislativa que não foi feita ainda, tá? Ela está prevista para dezembro, né? Mas anteriormente a pessoa só poderia ter o caminho pelo 482 para o 186, que é um visto de residência permanente, pelo Transition Stream, quando a pessoa ficasse 3 anos no 482, se ela tivesse com uma profissão nesse visto no Medium Long Term Skill List, né? Então, teve 2 mudanças aí principais nesse sentido. Uma delas foi diminuir o período de 3 para 2 anos. Então, agora a pessoa, teoricamente, precisa ficar 2 anos no 482 e não 3, que, na minha opinião, faz sentido, considerando que se ela tem 3 anos de experiência de trabalho, ela também poderia ir direto para o Direct Entry, né? Que é uma outra categoria desse 186, do mesmo visto, onde a pessoa não precisaria ir para esse 482, né? E aí a segunda atualização, que é a principal dela, retirando a limitação do Short Term Skill List. Então, a pessoa que está no Short Term Skill List, ela continua sponsorada no 482, ela também pode ter esse caminho para residência no 186 no Transition Stream, que não era possível antes, né? Então, você vê aí acesso pelo sponsorship para residência, posteriormente, para marketing especialista, public relation, para várias ocupações que estão de short term skill list, community service, né, community worker, para várias ocupações que não tinha esse acesso antes, que a pessoa tinha que, para conseguir pelo sponsor, a pessoa tinha que ir para uma área regional, trabalhar no 494 por 3 anos, né, que é um outro visto de sponsorship. Então, isso é uma opção fantástica, até porque, para a grande maioria das profissões, o 482 em si não exige skill assessment mandatório, né? Então, às vezes, a pessoa está com dificuldade para cumprir o skill assessment, mas ela cumpre o requerimento do 482, por exemplo. Ela vai para o 482, é sponsorada, 2 anos, aplica com o mesmo empregador para um 186, que é residência permanente, no Transition Stream, sem nem precisar do skill assessment, teoricamente, na maioria das ocupações, né? Com exceções. O que facilita, né? Isso dá muita oportunidade para muita gente localizada em Brisbane, Sydney e Melbourne, principalmente, né? Que era o pessoal que normalmente era forçado a mudar para a regional, era forçado a trabalhar para um sponsor na área regional, era forçado a ir atrás de um visto skill, e acabava acontecendo que às vezes a pessoa tinha pouco ponto, porque veio para a Austrália, não estudou, veio direto no sponsorship ou coisa do tipo, e não conseguia uma nomeação em Brisbane, Melbourne ou Sydney, devido ao número de pontos que é muito alto nessas localizações, né? Então, é uma oportunidade fantástica, né? Muita gente vai ser elegível, muita gente já tem o 482. Quem não tem o 482 tem que pensar se é a melhor opção. É claro que é sempre importante analisar, né, Thiago? Porque dependendo do visto que você está no começo do seu graduate visa, você tem que analisar, realmente vale a pena ir para um 482? Né? Ou talvez vale a pena eu, de repente, tentar um visto de skill independente, sem depender do empregador. Porque é importante lembrar que o 482, nesse período de 2 anos, você está dependendo do empregador, você tem que trabalhar só naquela posição, você não pode trabalhar para um outro terceiro, você não pode trabalhar no ABN, você não pode trabalhar adicionalmente, só pode trabalhar naquela posição, e quando chegar na hora da nomeação da residência, que é um 186, o empregador tem que te nomear. Então, teoricamente, sua relação com o empregador tem que continuar boa, né? Porque se chegar lá e falar assim, não quero te nomear para a residência, ele não é obrigado a te nomear para a residência no 86, né? E aí você acaba tendo perdido esses 2 anos, por mais que ganhe experiência de trabalho, você gastou 2 anos ali para cumprir um requerimento que talvez seja perdido, né? Mas eu acho uma questão fantástica, Thiago. Foi muito bom. Vamos ver isso acontecer na prática, né? A gente vai acontecer isso na prática, né? E sempre trazendo um pouco de história aqui para as pessoas, né, Agostinho? A gente vive esse cenário aí de migratória da Austrália há década. Esses caminhos, eles existiam até 2017. Esses caminhos deixaram de existir e eles voltam a existir agora. O que eu acho fantástico, Agostinho, dessa possibilidade é que você, por exemplo, aí hoje, você não está em Melbourne, né? Eu não vou dar uma dica para as pessoas de onde você está, não. Não, hoje eu tô, pode falar, hoje eu estou em Bangkok, eu trabalho, eu estou em Bangkok. Estou em Bangkok, não estou em Melbourne hoje, não. Mas a gente sabe que Melbourne, Aqui Sydney... Que horas são aqui? Aqui são 9 horas da manhã, 9h07. Tá? 9 horas da manhã. Em Melbourne são... Onde é minha casa, 7. é Melbourne, minha casa. Continua sendo minha casa, nada mudou. 12h07 em Melbourne.
Mas quando a gente fala dessas principais cidades da Austrália, são onde estão os headquarters, os head office das maiores empresas da Austrália também. A gente tinha muitas pessoas em cargos corporativos, ganhando excelentes trabalhos, sem caminho, e muitas vezes você ia forçava essas pessoas a irem para locais que elas fatalmente teriam uma remuneração menor ou menos possibilidades. Então, assim, eu acho que é muito legal, eu acho que é muito bacana por dar ao imigrante mais caminhos, principalmente para o imigrante talentoso, né, Agostinho? Mas eu gosto de colocar também um pouco de realidade nisso, e eu vou deixar você... o Instagram travou. Entendeu? Pelo menos para mim. Para mim tá ótimo. Um pouquinho, só um pouquinho. O pessoal tá me vendo aqui ou eu travei? Acho que foi só o seu Instagram aí, aparentemente. O meu tá funcionando normal, acredito. O meu também tá funcionando normal aqui. Será que as pessoas estão? Vou abrir o meu áudio do computador aqui, porque eu te escuto de qualquer forma no meio do caminho. Ó, eu tô te vendo normal aqui no Instagram? Pera. Eu saí da live, ó. Não sei por quê, eu vou entrar de novo. Aparentemente. Eu acho que eu te perdi, Agostinho, no Instagram. Aparentemente a live não tá no ar aí, Thiago, no Instagram. Tá bom? Eu acho que eu te perdi aqui no Instagram, meu querido. Pode ser que seja a minha conexão. Vou fazer o seguinte, vou entrar novamente aqui, checking connection, mas ainda bem que a gente tem sempre um plano B aqui, que é fazer a gravação no YouTube. Bom, a gente está aqui ainda no Facebook. Eu fico no aguardo aí para entrar lá de novo na live, tá bom, Thiago? Por enquanto, estou esperando você normal aqui pelo Zoom. Isso. Vamos colocar aqui. Vamos ver aqui. Live, checking connection. You are now live. Mudei a internet aqui, Agostinho. Aí a gente entra aqui no Instagram para a gente ficar top. Perspectivas. Tá, vou entrar aqui de novo. Obrigatórias para novo ano fiscal. Pessoal, nosso grande Agostinho da Rio da Loi vai entrar aqui de novo. A gente pede desculpas aí. Aparentemente, nós tivemos um probleminha técnico aqui no Insta. Estou vendo seu request. Go live com o Agostinho. Pessoal, se a gente tiver alguma dificuldade técnica aí novamente, o feedback de vocês é sempre muito importante aqui. Vocês podem escrever. O Agostinho já vai entrar aqui na live. Acredito que eu já aceitei ele. Então, vamos que vamos. Voltou. Vamos continuar. Agostinho, para a gente continuar na nossa pegada aqui, onde que eu estava? Eu estava falando para você que eu estou sentindo... A gente tem muito contato com estudantes, né, Agostinho? Muitas pessoas, muitos imigrantes, muitas pessoas em empresas pequenas, em cargos não prioritários da Austrália, sonhando em obter um sponsor nessa área. E eu acho que também é bom a gente compartilhar um pouco da nossa experiência de vida aqui com essas pessoas. Nunca foi fácil se conseguir um sponsor aqui na Austrália, né, Agostinho? A empresa tem vários requisitos, é um visto que é caro para a empresa tem que pagar muitas fees. Então, assim, se você é um imigrante e você está sonhando que essa é a solução para os seus problemas e que você vai conseguir ser sponsorado em qualquer área por qualquer empresa sem cumprir requisitos, não é bem por aí, né, Agostinho? Assim, continua sendo difícil a gente conseguir um sponsor. Isso é um desafio, é uma coisa que o pessoal tem que entender, que é uma confusão para a maioria do pessoal que é recém-chegado na Austrália, né? Você não pode ser sponsorado por qualquer empresa ou em qualquer posição. Não é porque você está trabalhando de cleaner, ou trabalhando no warehouse, ou trabalhando para alguém, que aquela pessoa pode sponsorar. Ou mesmo que você esteja trabalhando numa ocupação de skill, que você pode ser sponsorado. Isso depende hoje ainda de você ter a experiência de trabalho requerida, a posição está na lista, ter a qualificação requerida para aquela posição. Então, tem requerimentos a serem aplicados aí, além dos requerimentos do próprio empregador, né? Da própria empresa, né? Para ela poder se sponsorar. Que a gente vai ver algumas limitações aí. Por exemplo, dou um exemplo, um marketing especialista para ser sponsorado, teoricamente, ele tem que estar numa empresa que tem um turnover acima de 1 milhão. Às vezes você está trabalhando numa empresa, você não sabe qual é o turnover daquela empresa, né? Então você fala, ele quer me sponsorar. O empregador às vezes não tem acesso a essa informação, às vezes ele tem um turnover de 500 mil não vira 1 milhão assim de um dia para o outro, né? Ou então, às vezes, ele quer reter as pessoas também, né, Agostinho? É muito normal a gente ver, assim, o pessoal que está trabalhando, por exemplo, dirigindo um caminhãozinho, cleaner, ou alguma empresa pequena, que ele fala assim, não, o empregador falou que vai dar sponsor, Thiago. Agora eu recebi uma excelente notícia, você é sponsorado. Eu falo, calma,
vai marcar uma consulta com a agente de imigração, porque existem diversos requisitos. O seu empregador, por exemplo, sabe que ele vai ter que te pagar 70 mil, ele dá conta de te pagar 70 mil. O seu empregador, por exemplo, sabe que ele vai ter que abrir as contas dele para o Home Affairs, que faz parte do governo. O seu empregador declara imposto certinho, o seu empregador já cometeu algum crime em outros sponsors, o seu empregador já sponsorou alguém antes, ele sabe que ele vai ter que pagar diversas fees. Então, assim, é bom a gente também passar esse conhecimento para vocês, né, pessoal? Exatamente. E essa questão do salário, Thiago, a gente está falando do salário mínimo, né? Mínimo, se a profissão que é a diferença. exigir mais. Exatamente, porque o que você tem que levar em consideração é que tem duas maneiras para a pessoa cumprir o requerimento de salário, né? Uma é o salário daquela profissão está abaixo do salário mínimo, ela paga o salário mínimo, que é 70, resolvido o problema, né? Mas como é que você comprova isso? Ou eles têm uma outra pessoa trabalhando, um outro funcionário trabalhando na mesma empresa, na mesma posição, ganhando X, quer dizer, você tem que ganhar a mesma coisa ou acima daquele australiano, né? E esse valor tem que estar acima dos 70, porque se estiver abaixo dos 70, você tem que ganhar teoricamente mais do que o australiano nesse caso, né? Ou, alternativamente, se não tem uma pessoa na posição, tem que fazer uma pesquisa de mercado, normalmente, ou tem um label, ou tem um agreement, né? Industry agreement, naquela área que estipula o valor que você tem que ser pago, né? E aí que vem a pegadinha, né? Porque quando você faz uma pesquisa de mercado na área de IT, por exemplo, dependendo da área, está falando de 100 mil dólares, por exemplo. Entendeu? Acho que developer software engineer 85, com 7 anos de experiência. Aí você está falando de 150, 120 mil, dependendo da situação, entendeu? Então, aumenta o salário, né? É claro que isso aí eu acho que afeta, na minha opinião, porque essa limitação do salário alto para essas ocupações já existia, né? Isso aí, na verdade, afeta mais o pessoal que está em profissões de salário mais baixo. Então, afeta mais o chefe, afeta o cook, porque o cook antes não tinha pathway para residência pelo 482, agora ele vai ter, né? Que é uma coisa a levar em consideração, né? E outras profissões aí que tem um salário às vezes mais baixo que acaba forçando o sponsor a ter que pagar os 70 mil. E aí, na lógica, às vezes ele cook quer ganhar pagar. 70 mil, um cook ganhar é difícil, né, Agostinho? Exatamente, entendeu? Para o empregador, a gente tem que pensar na perspectiva do empregador. O empregador, ele quer ajudar, mas assim, vamos fazer uma conta aqui, né? 70 mil, mais o superannuation, mais a taxa do visto, mais o tem que pagar advogado. Não é inclusive of super, né? Não é inclusive então, of assim, super. Então, é plus. Então, você tem que contar que tudo isso vai adicionar, né? O work cover que ele paga lá para aquele funcionário, várias coisas aí, né? Então, esse funcionário ele está custando muito mais 70 mil, né? Muito mais, com certeza. Muito mais, né? É uma coisa que tem que levar em consideração, né? O que a gente vê, Thiago, só para concluir, o que a gente vê normalmente, assim, eu diria 80% dos nossos clientes, os sponsorships do 186 ou do 482, eles normalmente não vêm direto, né? Sem a pessoa já trabalhar para aquela empresa. Então, a gente vê uma grande porcentagem que a pessoa começa num nível mais baixo, às vezes. Então, por exemplo, é uma arquiteta que começou a trabalhar como drafter, é um engenheiro que começou a trabalhar como drafter, é uma pessoa que começou na empresa numa posição mais baixa, conquistou ali o empregador no sentido de estar fazendo um bom trabalho, foi promovida, quero te ajudar, vou te dar o sponsor, né? Você se tornou essencial. Mas a gente vê um bloqueio muito grande, na maioria dos casos, onde a pessoa vai fazer entrevista, eu preciso do sponsor para o teu emprego, né? Porque a gente vê uma limitação onde não tem sponsor, não pode trabalhar, mais de 24 não dá para fazer, né? Porque ele vai dar preferência normalmente para quem está na casa, a não ser que tenha uma necessidade muito grande, que acontece mais em Haiti, eu vejo, né? Haiti, a gente vê gente sendo sponsorada lá do Brasil para vir para a Austrália direto no 186, que é residência permanente direta, ou no 482 como ponte, sem nunca ter vivido na Austrália antes, né? Né? Mas é uma coisa, mais difícil, né? É mais difícil, né? Tem que ter um background aí, essa é a realidade, né? É claro que se a pessoa sou develop programa, trabalha para Facebook, Twitter, entendeu? Trabalha para Microsoft, o currículo já se vende, né? Na área de IT, você também está na Austrália, teoricamente, para conseguir emprego, né? Mas é outra, já foge um pouquinho da minha área, que isso aí já é mais para RH, né? Não, maravilha. Bom, Agostinho, falando bastante desse tema aqui, bem legal a gente ter falado tanto assim. Agora a gente quer falar dessas mudanças aí do visto 191, que você já esclareceu um pouquinho para a gente, né, Agostinho? Tinha um receio de quem estava na zona regional de ter que comprovar valores de salário que às vezes não são compatíveis com a própria zona regional. Vamos explorar esse tema aí. Exatamente. Tem uma confusão, tá? Até o termo usado, na minha opinião, isso é a minha opinião, é errado, né? Muitas vezes até por profissionais.
o requerimento de salário ele nunca esteve no 491, é importante estar ciente disso. O 491 não é um visto que tem um requerimento que obriga você a ganhar X ou Y, né? O requerimento de salário está no 191, que é a residência permanente depois que você ficou no 491. O 191, ele teoricamente, exigia um requerimento de salário que acompanhava aí a tabela do visto de sponsor, né? Que era 53 e pouco. Aí, com esse aumento do mínimo do sponsor para 70, ficou aquela história, não, agora todo mundo que está no 491 para acessar o 191 vai ter que ganhar o 70, que também, teoricamente, afetaria quem está no 494, que também vai para o 191, né? Que é a versão do 491 de sponsor, né? De empresa da área regional. Porém, foi declarado pelo Department of Affairs, alguns dias atrás, fornecido uma clarificação sobre a legislação do 191, onde eles informaram que realmente não tem esse link, ou não existe um documento legislativo onde fornece um mínimo de salário. Então, a pessoa, para aplicar para o 191 depois do 491, ela precisa de 3 anos fiscais, né? 3 tax returns, 3 declarações fiscais ali, mas não tem um mínimo de salário quanto ela tem que ter ganhado, né? Então, teoricamente, se a pessoa está vendo a regional por esses 3 anos e tem esses 3 anos fiscais, ela consegue aplicar para o 191, independente dela estar ganhando 15 mil ou 100 mil, irrelevante, né? E é uma paz de espírito e também uma facilidade para muita gente, porque muita gente, às vezes, estava esperando. O pessoal, às vezes, gente, já bati os 3 anos na regional, né? Porque já começou, a leva lá que pegou esse visto lá na frente, já começou a aplicar para o 91, entendeu? Já começou a aplicar para o 91 faz um tempinho. E essa leva tinha gente que não era elegível ainda, teoricamente, estava esperando cumprir o requerimento de salário, o que acaba facilitando muito, dando uma paz de espírito, porque você sabe agora, se for nomeado por um estado, tá? Para quem não sabe, o 191 é um visto que você exige uma state nomination, ou alternativamente family nomination se convidado pelo governo federal, né? Que é um primo, um irmão ou irmã que mora na área regional, né? Normalmente a grande maioria, né? Quando a gente vê a grande maioria, vem realmente do estado, né? Quando você fala do estado, acaba criando uma vantagem, porque às vezes você está numa região aí onde você consegue um 91, mas antes a pessoa estava preocupada com a questão do salário. Pô, vai para 70 mil, como é que eu vou fazer meu salário? E aí? Né? Melhor não fazer um 91 que eu não chego na residência. Então, isso aí dá uma paz de espírito. Desculpa, o 491, que eu não chego na residência. Agora, a realidade é que o 491, se você não tem pontos ou não conseguiu uma nomeação ainda para um 90, o 491 passa a ser uma opção altamente relevante. Altamente relevante, né? Dá acesso a Medicare, está morando numa região, às vezes, que às vezes o seu visto está acabando, é uma coisa que você tem que analisar o tempo, né? Porque às vezes a pessoa tem um graduate visa de 3 anos, para que ela vai para o 491, né? É mais fácil ela tentar maximizar a pontuação para conseguir um 90, por exemplo, né? No caso do estado, se a profissão não estiver na lista no 89. Ou esperar pelo 189 se tiver no Medium Long Term Skill List, porque se você olhar um 89 hoje, a lista de convite, os pontos são muito baixos, né? Se você olhar dezembro, que foi a rodada geral, que teve várias profissões, muitas profissões com 65 pontos, e se você olhar a rodada que teve em maio, por exemplo, o pessoal da saúde, pontuação muito baixa. Então, a área da saúde só convidou a área da saúde ali em maio, basicamente, né, Agostinho? Como basicamente, que estão chamando a gente da área da saúde, né? 65 pontos, psicólogo 65, fisioterapeuta, muita gente com muito pouco ponto, né? Fantástico, né? Mas incrível, uma coisa que é importante, né, Tiago, levar em consideração. Esse pessoal da saúde normalmente tem um desafio muito grande para conseguir o skill assessment positivo, né? E assim, você vê para médicos, por exemplo, o skill assessment é o general registration. Né? Por que eu falo de General Registration? Porque não pode ter limitação, não pode ser o Provision, né? Então, teoricamente, esse é o Skill Access para 189, né? Então, você vê uma limitação. Aí você vê o pessoal da enfermagem, né? Que vem do Brasil, fez enfermeiro, tem que passar nas provas. O pessoal da fisioterapia, que se não se graduou nas faculdades lá que estão listadas pela APC, que é o órgão de fisioterapia da Austrália, a pessoa tem que fazer as provas, né? Os dentistas, aí, como você sabe de perto, né, Thiago? Os dentistas têm que passar nas provas, né? Então, isso tudo aí é uma área da saúde, eu acho que o trabalho começou bem mais cedo ali, para a pessoa chegar nesse ponto de realmente ser convidado por 65 pontos, né? Merecedores, né, Agostinho? Pessoal da área da saúde aí, nossa senhora, eu vou falar, viu?
Ô, caminho longo. É, Agostinho, o próximo tema, eu acho que a gente já falou aqui, né? Que na verdade é isso, né? De por mais que a gente tenha alguns caminhos ali para as profissões, por exemplo, da short-term list, a gente sempre focar as pessoas ali, elas vão ter mais oportunidades em profissões de alta demanda, para as pessoas não perderem esse foco, se for possível, nas profissões de alta demanda do país, né? Agostinho, é o que o país precisa, é o que dá mais segurança. exatamente. Você vai ter sempre, isso é sempre caso a caso, né, gente? A gente vai ter que analisar o seu caso, porque é claro que se você tem uma ocupação no short term skill list, mas você tem muito ponto, né? E você consegue o skill E se você é access, às muito vezes. empregável, né? E se você é muito empregável, É, e fala, ó, trabalhando nas maiores empresas, eu vou resolver seu problema, empregador, vem aqui com a Ou bagagem, vai pelo pesaço, Estado, né, Thiago? né? Porque o short term dá Uhum, acesso à lista do Estado 190 também. Então uhum, tem isso. A minha preocupação maior é o pessoal que não está nessas duas listas também. Isso que vocês têm que lembrar, né? uhum, É o do truck regional. driver, forklift Uhum, driver, é o pessoal que waiter, é o pessoal que não está nessas listas, né? Como tem outras profissões que também são altamente relevantes para a imigração, que não estão nessas listas, né? E aí acaba que a pessoa depende, se for por um sponsorship, depende de um dama. E aí o fato da pessoa não estar na lista do Media Long Term Skill List também significa que ela não consegue um Graduate Visa também, por exemplo, né? Se ela uhum. estudar, mesmo que ela estude e cumpra os outros requerimentos, né? Então, é importante fazer um plano, é claro, analisando a sua profissão de origem, né? A sua profissão do Brasil, você é realmente elegível, sua faculdade é reconhecida como equivalente aqui na Austrália, você cumpre o requerimento do Skill Access, se não cumpre, como cumprir, né? Tem tempo suficiente para conseguir um visto de skill, se não tem tempo suficiente para o skill, é elegível para um visto de sponsor ou não, se não é elegível, não dá, está mudando de profissão, vai para uma profissão nova, tem alguma coisa que você possa fazer para alterar a sua elegibilidade do Brasil, né, em relação à sua profissão do Brasil. Então, tudo isso tem que ser analisado a caso. Não adianta falar, não, porque meu amigo fez isso, meu amigo fez aquilo, ele pode, eu não posso, entendeu? Então, tem que entender, porque as coisas não se aplicam dessa forma. Isso foi o maior erro de muita gente que teve visto de Graduate Visa negado ano passado, nesse ano fiscal, com a história de meu amigo falou que eu posso aplicar para o Graduate Visa baseado na concessão com o meu certificado de trade business, né? Então a pessoa enfrentou esse problema, né? É claro que tem um ou outro aí por erros do Departamento de Affairs, sistema, etc e tal, fala assim, meu visto Aprovou foi Gradle aprovado. automático. Como eu já vi visto sendo aprovado com skill assessment negado, né? Do Uhum. 485, por exemplo, no meu sistema antigo, né? Por erro de case officer, né? Por exemplo. Né? Então, são coisas aí que acontecem, mas isso não é a regra, né? Então, é importante você seguir a regra e contar com a sorte, né? Você não vai contar com o erro de um sistema, um erro de uma outra pessoa para falar assim, não, porque meu amigo deu, para mim vai dar. Então, é importante É. seguir a legislação aí, ter certeza que você é elegível para aquele visto e saber as suas opções, de forma geral, para conseguir traçar o caminho e entender quando essas mudanças legislativas vão te afetar, que foi o que aconteceu com o pessoal do 491. O pessoal já estava lá ligado, na questão do salário, eu preciso do salário para o 91. Veio a mudança, deu paz de espírito, a pessoa já sabe que aquilo ali vai afetar. Agora, se a pessoa está no escuro, nunca falou com um profissional de imigração, não estou falando, não precisa ser comigo, vai falar com um profissional da sua preferência, entendeu? Alguém que você confie, mesmo que não seja a Hilda Lawyer. Né? Alguém que você acha que tenha você receba um feedback bom, que entenda do assunto, né? E realmente entenda os caminhos que você tem disponível aí, né? É claro que a gente sempre, da Guilherme Lawyer, vai estar sempre disponível para tentar ajudar, né? Mas eu entendo que pessoas têm preferências diferentes, feedbacks diferentes, pessoas diferentes, e às vezes você prefere uma outra pessoa. Então, eu, particularmente, prefiro que você fale com um profissional capacitado, que vai te dar um guia, do que não falar com ninguém, entendeu? Mesmo que esse profissional não seja eu, teoricamente. Então, é importante levar isso em consideração, porque isso ajuda muito lá na frente, né, Thiago? E a questão que você falou É. das produções, totalmente relevante a isso. E até o final do ano aí também, o governo prometeu que a gente deve esclarecer para a gente essas mudanças de regras imigratórias, né, pessoal? Então, assim, fiquem ligados nas nossas próximas lives aí a gente deve trazer também novidades, até o final do ano aí a gente tem algumas perspectivas de novas regras aí através de uma reforma da imigração. Sabe que é um sistema muito complexo, né, Agostinho? Não se muda nada de imigração de uma noite por dia. Para quem está com visto vencendo aí agora, quer aproveitar aí esses benefícios, essas concessões, a gente lembra que está acabando rapidinho, está acabando agora mesmo. E o sistema de imigração, Amanhã. quando tem mudança relevante, ele sempre fica instável, é uma loucura.
Nunca, quando se trata de imigração, nunca existe a possibilidade de você deixar para o último dia. Então, possivelmente, a gente já pode considerar aí, né, Agostinho, que hoje é o último dia aí para muitas pessoas aí, e já a gente vai ter toda essa a gente mudança. vê aí duas mudanças aí, que é a deadline, uma deadline importante amanhã, né? Uma do 485, do pessoal que não aplicou ainda o 485. É bem importante deixar claro, Thiago, e para o pessoal que não quer colocar os pés pelas mãos aí, para você aplicar para o 485, você tem que ter a completion letra do último curso de estudo. Né? Você tem que ter a completion letra. A data tem que ser do dia da completion letra ou o dia seguinte. Você não pode aplicar para o Graduate Visa hoje, sendo que a sua completion letra, o dia oficial que você completou o curso, foi amanhã, por exemplo. Né? Então é importante. O desafio principal aí é ter certeza que você completou o curso, você tem a completion letra. Né? E aí, se você tiver aí, se for elegível lá, cumprir os requerimentos da concessão, do Australia Study Requirement, etc. e tal, você aplicar para o Graduate Visa até amanhã. Né? O sistema do Department of Home Affairs vai sair do ar às 8h30 da noite, na teoria, né? Na teoria, na minha opinião. Mas sai mais cedo, a gente sabe, vai ficar lotado de aplicação. Todo final de ano fiscal, na prática, começa a dar erro, né? E é isso que eu vejo, né, pessoalmente, né? Não quero julgar o sistema do Department of Home Affairs de forma alguma, que é um ótimo sistema de maneira geral, mas a gente enfrenta esse problema aí normalmente no final de cada ano fiscal. Então, é importante você tentar agir antes. Por quê? Porque se você deixar de aplicar na data, passou o dia, concessão deixou de existir, acabou o Graduate Visa, não é mais elegível naquele caso. Mas, Agostinho, mas o sistema, foi culpa do sistema, tirando o screen. Não, o sistema permitiu você aplicar aí durante um ano, você não pode argumentar isso aí. É complicado, né? É complicado fazer argumento. Tem uns argumentos. O argumento você consegue, dependendo da situação, você consegue até se basear, mas o problema aí nesse caso é uma mudança legislativa, né? A legislação deixa de existir, você até consegue fazer um claim se tiver um problema muito sério em relação a isso, mas é complicado, né? Você conta muito com a sorte, né? Deles aceitarem o seu claim nesse sentido, é muito complicado, né? A segunda deadline, Thiago, que na verdade, que é uma deadline, eu diria, fictícia, porque a gente não tem informações concretas sobre isso, é a questão do Covered Visa, né? Isso aí é importante o pessoal saber da deadline do Covered Visa, que também é amanhã, é uma deadline fictícia, porque é um visto que deve ser limitado pelo governo posteriormente, né? Mas também é aquela história, né? A questão de Covered Visa, como eu sempre falo com meus clientes, a pessoa tem que saber se aquilo ali realmente é um caminho relevante. Às vezes é um caminho relevante porque a pessoa precisa fazer a experiência X ou Y, ou já tem a qualificação, tem o skill set, etc. Do contrário, às vezes não é relevante, porque não faz sentido no caminho migratório da pessoa. Então, é importante, né? Mas é isso aí. É isso aí, ó, falam bastante. Obrigado, pessoal, aí. Desculpa aí, a live a gente não vai postar ela, porque ela vai ficar quebrada, a gente não vai postar aqui no Instagram, só que a gente vai postar ela no YouTube e também vai postar no Facebook. Então, se vocês quiserem compartilhar com um amigo de vocês podem entrar no YouTube e no Facebook depois. Agostinho, muito obrigado por mais uma live. Sempre um prazer falar com você, falar com a sua equipe. Obrigado aí, que vocês tenham um ano fiscal 2023, 2024 muito proveitoso, bons negócios para você, boa sorte para os nossos estudantes internacionais, para os nossos imigrantes, e que todo mundo atinja seus objetivos aqui na Austrália. A gente pede para todo mundo seguir a página da Hello Austrália, a página da Hello da Loia. Se você quiser entrar em contato com o time da Hello Austrália, vocês podem acessar nossos links através da nossa bio. Preferencialmente, manda uma mensagem para a gente, um direct no Instagram, que a gente vai entrar em contato com vocês mais rápido. Agostinho da Hello da Loia disponibiliza também um calendário, vocês podem agendar uma consulta diretamente com ele, e ao agendar a consulta vocês vão ter que efetuar um pagamento, vocês vão conseguir escolher o horário e também melhor agrada a todo mundo. Valeu, pessoal, todo mundo, obrigado aí, valeu, Agostinho, e que a gente tenha aí um restinho de semana top. É isso aí, brigadão, Thiago, agradeço a Hello Austrália por mais um ano aí de parceria comigo e com a Rede da Loia, sempre importante aí fazer parte, ajudar a comunidade, como a gente falou lá no começo. Agradeço aí mais um ano todos os clientes da Rede da Loia que têm construído uma marca cada vez maior, e também fico muito feliz com os nossos resultados mais uma vez, e a gente está aí disponível para ajudar todo mundo, e sucesso para vocês, desejo que esse caminho de Austrália aí seja cheio de glória, e é difícil no começo, mas depois a coisa tende a ficar melhor, tá bom, gente? Sucesso, um prazer, certeza. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.